Rede Povo. Estivemos hoje na coletiva de imprensa do deputado estadual Marcos Neves, onde ele declara a sua pré-candidatura a prefeito de Carapicuíba. O evento também contou com diversos políticos. Confira. E também o companheiro Igor Soares, que é um grande amigo, parceiro também de Itapevi. Aos secretários municipais aqui de outras cidades, é com grande alegria que a gente hoje faz esse encontro com a imprensa por várias razões. Vocês sabem muito bem, eu disputei a eleição de 2008 a prefeito de Carapicuíba. Naquela época eu tinha 33 anos e com uma grande alegria, e era um sonho naquele momento, nós estarmos à frente da administração da cidade. Nós sabíamos do que a gente poderia fazer naquele momento, ganhando as eleições, mas assim Deus não quis, que nós ganhássemos as eleições de 2008. E a gente, naquele primeiro momento, a gente sempre fica perguntando, por que será que isso aconteceu? Por que será que realmente não se deu naquele momento? E agora nós estamos aqui depois de 4 anos. São 4 anos que se passaram, nós se elegemos deputado estadual e criamos um grande vínculo na Assembleia, tanto com os deputados estaduais, que nós temos lá grandes amigos, principalmente lá da minha bancada, Adilson Rossi, Carlos César, o Ed Thomas, o Camarinha, Orlando Bolsoni, como diversos deputados, como deputados da região também, amigos também nossos, e os secretários de Estado. É um relacionamento que criamos de que eu não teria se tivesse ganhado as eleições de 2008. E esse relacionamento que nós criamos, de estar podendo ajudar a cidade, é muito importante, eu acredito, a partir deste ano de 2012. São secretários estaduais, do qual a gente vê a disposição de estar ajudando a cidade, vê a disposição de realmente estar atendendo os pedidos dos deputados, e a mesma coisa dos deputados. Os deputados também sempre estão à disposição para fazer um trabalho em conjunto conosco. Na eleição de 2010, nós fizemos uma dobrada com a Bruna. E essa dobrada com a Bruna também trouxe a ela ter um grande número de votação aqui em Carapicuíba. E ela é uma deputada que tem também trabalhado muito por Carapicuíba. É uma deputada também que nós poderemos contar em qualquer momento para continuar ajudando a cidade. E tanto ela quanto o Furlan também, um grande prefeito, um prefeito parceiro, um prefeito que realmente tem uma experiência que também poderá nos ajudar nesta nossa nova empreitada. Nós ficamos praticamente 3 anos deixando o Poder Executivo Municipal realmente fazer o que ele tinha que fazer. O jeito dele trabalhar, o jeito dele administrar, não se intrometemos em nada, fizemos críticas no momento que tivemos que fazer, mas acreditamos que realmente o que está acontecendo com a nossa cidade, o que realmente está hoje sendo colocado pelo Poder Municipal atual, não é aquilo que a população desejava. A gente tem visto nas ruas um grande arrependimento, as pessoas estão cobrando uma posição nossa como líder político da cidade, as pessoas foram, vamos dizer, se acreditaram num projeto que realmente não aconteceu. A gente tem visto que a cidade tem problema de saúde, tem problema de limpeza pública, que é uma lição de casa que tinha que se fazer, não tem nem como ter isso como problema. A questão também número de multas excessivas pela cidade, e vários problemas que a cidade tem passado, que a gente tem visto no dia a dia. E isso se recaiu sobre nós. Para mim foi uma decisão muito difícil de nós tomarmos por conta de diversos problemas. Nós temos aí um grupo político na cidade, nós temos também um ex-prefeito que poderia ser candidato, outras lideranças que poderiam ser candidato a prefeito, mas nós temos uma grande responsabilidade. Eu tive 58 mil votos na eleição passada de prefeito, e essas pessoas realmente estão esperando nosso posicionamento, estão esperando que a gente possa realmente os representar. A cidade não está nos trilhos, a cidade não está no caminho de desenvolvimento, a cidade está andando para trás,
E não adianta falar que é uma briga do passado contra o futuro, porque quem está aí já faz parte do passado. Eu nunca fui prefeito da cidade. Meu pai já foi prefeito, teve o tempo dele, mas eu nunca fui prefeito. Então a gente tem hoje uma disputa realmente do presente contra o passado. O passado está aí, já se passaram 4 anos. Então eu só quero dizer a vocês que, fazendo parte do PSB, nós estivemos com o governador Eduardo Campos há mais ou menos 40 dias, estamos sempre junto com o Márcio França e nós temos portas abertas no governo federal. O governo federal também é parceiro do PSB, nós também somos parceiros, damos sustentação ao governo federal e as portas não se fecharão para a cidade. E, ao mesmo tempo, nós temos o governo estadual, que é o verdadeiro parceiro da cidade. Se a gente colocar aqui hoje, desde 2009, os investimentos que foram feitos na cidade são grandiosos. Inúmeras obras importantes que aconteceram na cidade, independente da bandeira política que administra essa cidade. Se a gente lembrar bem rapidamente, nós tivemos a inauguração do AME, a ampliação do Hospital São Camilo, que hoje é São Camilo, a ampliação da FATEC, que está se terminando, o Parque da Lagoa, uma obra grandiosa para a população, a reforma da estação, o Córrego Cadaval, que também tem recurso do Estado. São inúmeras obras, né? A remodelação do centro, que é um projeto do governo do Estado, um projeto audacioso do governador, né? O asfaltamento de diversas ruas. Essas são as obras importantes que estão acontecendo na cidade, do qual o Poder Executivo quer se apoderar dizendo que é dela. E infelizmente a gente sabe que não é. Qual é a obra que realmente o governo federal fez na cidade? E não foi nem por questão de que o governo federal não quis investir, é realmente por falta de capacidade das pessoas de buscar o recurso. A gente sabe que cidades como São Bernardo, como Osasco, como outras cidades da Grande São Paulo, têm buscado recurso, mas porque você tem que ter pessoas competentes, pessoas que realmente estão imbuídas naquilo para se buscar o recurso. E isso não aconteceu em Carapicuíba, né? A gente vê que na administração passada houve-se erros, o ex-prefeito também teve alguns problemas, tem tipo de investimentos diferenciados. O ex-prefeito Fuad sempre foi um tocador de obras, às vezes deixava um pouco o social de lado, mas sempre foi um cara tocador de obras. E ele realmente tinha-se obras importantes todos os anos. Quais foram as obras que o governo do Estado, se o governo do Estado não pôr a mão, estão sendo feitas na cidade? A gente vê que até as obras do governo do Estado está tendo dificuldade de acontecer, por incapacidade da administração. Então, o que eu vejo hoje, o que eu quero pedir a vocês, e principalmente os nossos amigos? Nós temos uma batalha enorme pela frente. As pessoas realmente vão estar na rua falando novamente o que foi falado há 4 anos atrás, de que o governo vai ajudar, de que realmente as pessoas vão fazer. E nós temos uma missão difícil, principalmente eu. Foi difícil a gente tomar essa decisão pelos enfrentamentos que nós vamos ter, pelas dificuldades que a gente acaba tendo toda a campanha, mas eu tenho certeza que os nossos amigos aqui, que estão aqui hoje representados ou aqui presentes, também vão nos ajudar muito. Eu tenho hoje grandes parceiros para que possam nos ajudar, sem interesse nenhum particular na cidade, interesse realmente de fazer Carapicuíba crescer. Quando Carapicuíba crescer com saúde, com educação, com o transporte, Barueri vai melhorar, Itapevi, Jandira, todas as cidades no entorno vão poder crescer mais ainda, porque Carapicuíba está crescendo. E o que falta para nós é esse crescimento de verdade que não tem acontecido. Nós estamos do lado do Rodoanel, a 25 km da capital, um grande número de pessoas trabalhadoras na cidade que geram riqueza todos os dias, mas a cidade não está crescendo. Então nós tomamos essa decisão de estar anunciando aqui hoje, de colocar o meu nome pelo PSB para ser candidato a prefeito da nossa cidade. Então nós tomamos essa decisão hoje, estamos discutindo isso com o partido, de a partir de hoje se colocarmos à disposição do PSB para ser o candidato a prefeito nessas eleições de 2012. E quero contar com a ajuda de todas as pessoas que querem ver uma cidade melhor,
de todas as pessoas que realmente acreditam na gente, como o olhar dessa criança, que não é um olhar de uma criança de Marte, é um olhar da criança carapicuibana. Ali ao fundo é o bairro Dona Estela, é um evento que a gente sempre faz, e a gente vê no olhar dessa criança um olhar de esperança e de preocupação, mas que a gente tem a criança e as pessoas, o nosso povo, para fazer essas crianças sorrirem e a nossa população ter um futuro melhor. Por isso que eu queria contar com vocês, agradecer novamente a imprensa de dizer dessa nossa posição. E aí eu queria abrir aqui a palavra bem rapidinho para o vereador Valtinho, depois para a deputada federal Bruna Furlan, também para o deputado... Da região, eu queria saber o que falta, tem vários apoios do PSDB, eu queria saber o que falta para ter esse apoio confirmado, além do Partido Verde e do PMN. Nós estamos em conversa com diversos partidos, é que agora que vai se afunilando aí a nossa ideia, e a questão do PSDB, eles estão discutindo dentro do diretório qual seria a opção. Eu tive uma conversa já por 2 vezes com o ex-prefeito Fuad, ele falou a mim, não sei se falou isso ao partido ou outras pessoas, falou a mim que não seria candidato e vamos dizer, o caminho estava aberto para as conversas com o PSDB. Agora o PSDB está definindo isso internamente, como é que seria essa composição. Então isso é uma coisa que a gente está aguardando a ideia aí do PSDB, o que seria, como é que seria essa composição. Então nós estamos no aguardo e acho que brevemente, dentro de alguns dias, isso deve se fechar. Eu sou Adilson Schultz, Jornal da Cidade. Bom dia. Você comentou a respeito, você fez uma autocrítica também do governo aqui de Carapicuíba, né? E como que você vai encarar a oposição durante a campanha? Como que você vai encarar daqui pela frente a pressão da oposição que vai ser forte para cima de você? Eu tenho trabalhado, eu não parei de trabalhar, quero ver minha cidade melhor, acredito num outro projeto para a cidade. E o projeto que está sendo feito pela atual administração está na rua. A gente está ouvindo isso, está vendo isso, o descontentamento geral da população. Então nós vamos realmente falar do nosso projeto, do que a gente pretende fazer e do que realmente a cidade precisa. Ataques vão ter, podem querer criar factóides, criar conversas, prometer de novo mais 4 anos. Eu acho que agora a população está madura para ver que realmente que se a oposição falava, o que eles falavam lá no passado, nada foi feito. Eles estão fazendo muito diferente até do que eles falavam e até do que a situação na época falava. A gente via que os vereadores do PT na Câmara tinham um posicionamento totalmente diferente que tem hoje. Bem muito diferente, não é diferente, é muito além do diferente. Então a gente vê que eles falam uma coisa fora do governo e fazem outra. Então nós estamos muito à vontade, muito tranquilo para enfrentar essa batalha. Não vai ser uma batalha fácil, mas é uma batalha em qual nós vamos contar com toda a população carapicuibana do nosso lado aí. Deputado Guedes, do Grupo F Comunicações, a deputada Bruna Furlan colocou aí com todas as letras que o senhor é o candidato a prefeito do governador Geraldo Alckmin. Estamos felizes por isso. Mas eu estou vendo aí a mesa mais composta de PSDBista do que de PSDB, né? Isso passaria por uma candidatura, por uma indicação do candidato a vice na sua chapa de prefeito? Olha, isso está caminhando muito bem. O PSDB não tem candidato a prefeito, faríamos uma composição. Isso é que o desejo do governador, o desejo do PSDB municipal, é uma grande chapa, uma composição realmente para que a gente possa unir as forças. O PSDB tem pessoas experientes, tem pessoas que também ajudaram a governar a cidade, que têm ideias novas, que são experientes e que também tem o governador. O governador é uma peça fundamental nesse processo. O governador é vamos dizer assim, o avalista desta eleição. É o governo que realmente pode vir aqui na cidade, se comprometer que vai ajudar a Carapicuíba. E não só ajudar em obras, em recursos, mas ajudar a também tirar o de melhor da nossa cidade.
para que ela possa se desenvolver, para que também a gente possa trazer grandes empresas para cá. A gente fala, mas não tem lugar para empresa. Ainda tem lugar sim. Nós temos que fazer grandes estudos para que a cidade possa estar neste rumo. É um rumo que passa eleição, entra eleição, as pessoas acabam falando e acabam deixando pelo caminho. Então eu tenho hoje uma proximidade muito grande com o vice-governador Afif Domingos, que é o grande articulador, né, dos processos de PPPs, também do processo das empresas do Estado, e que a gente tem conversado muito para realmente trazer isso para Carapicuíba. Carapicuíba não pode ficar atrelado só, pensar só no desenvolvimento, deixar a saúde. Nós temos que trabalhar incansavelmente em todas as áreas para a gente recuperar esses 4 anos perdidos aí. E além do que também é o partido também da deputada federal Bruna Furlan, do qual vai nos honrar muito estar com essa chapa aí de vice-prefeito. Presidente do PSDB, nas perguntas anteriores ficou basicamente quase acertado que o PSDB abria a mão da candidatura própria para serviço do Marcos. O PSDB hoje teria condições de lançar um candidato a prefeito? Oi, ponto. Primeiro, né? Eu posso responder sentado, né? Não tem problema? Não, primeiro, eu não vejo desmérito nenhum hoje no PSDB ser vice do Marcos, né? Do PSB. Até porque o PSDB foi prefeito por 8 anos nessa cidade e teve como vice o PSB. E ainda bem que trocou de mãos, né? Porque o ex-vice dessa cidade agora está com o Sérgio lá, está com o PHS, graças a Deus, isso daí nós conseguimos tirar a política da cidade. Mas o PSDB é um partido grande, como o Marcos falou, é um partido que realmente tem um peso muito grande, porque hoje nós temos o melhor prefeito em Carapicuíba, o Geraldo Alckmin. Se não fosse o Geraldo Alckmin, essa cidade estaria parada, né? Prometeram muito, fizeram pouco, deram muita propaganda, tentaram calar a imprensa, né, da região, mas ainda bem que o povo não conseguiu. Então, Hipólito, com certeza, nós estamos numa discussão interna, nós temos um grande respeito pelo ex-prefeito Fuad Chub, que foi prefeito 8 anos dessa cidade, e como o Marcos falou, todas as obras aqui hoje foram feitas pelo PSDB, em conjunto com o PSB, com o PMDB, que o Marcos teve quando foi vereador, com outros partidos, e também com todo respeito ao PV e os demais partidos que estiverem junto com o Marcos. Eu acho que se houver uma coligação, se houver uma junção, com responsabilidade, hoje nós podemos esquecer os partidos, nós temos uma responsabilidade, nós carapicuibanos, nós de origem da cidade que nascemos aqui, de fazer um trabalho de resgatar essa cidade. Então, não vejo problema nenhum de estarmos juntos, seja na cabeça, ou seja como vice, ou seja só apoiando. Nós temos que tirar essa vaidade, né, Bruna? A Bruna é do PSDB, como foi falado aqui, o governador tem grande simpatia pelo Marcos. Nós, pessoalmente, como vereador, temos simpatia pelo Marcos, fez um belo trabalho como vereador, está fazendo um belo trabalho como deputado, então não vejo problema nenhum de estarmos juntos. É a responsabilidade, é a luta do bem contra o mal. Os jornalistas seguiram fazendo perguntas ao deputado e a Rede Povo fica por aqui, aguardando as próximas movimentações políticas de Carapicuíba. Rede Povo.